Boa noite a todos que já estão aí e que virão. A gente está hoje na segunda realização do Meteoro esse ano, com o Lúcio Massaferi. O Lúcio vai nos falar sobre a arquitetura do caos, né? Então, como é que a gente constrói o caos, né? A arquitetura do caos. Como é que existem as perseguições ao Estado, né? Os golpes de Estado, as perseguições aos Estados democráticos em geral, né? Ou Estados de esquerda. Então, ele está querendo estudar como é que se dá, como é a conjuntura psicológica envolvida nessa criação desses golpes, né? Na era digital. Então, especificamente no nosso momento de transformação para a era digital. E eu vou apresentar o Lúcio. O Lúcio ele é graduado em psicologia e em filosofia, e também é mestre e doutor em filosofia. Na psicologia, ele é especialista em psicanálise, né? E tem o pós-doutorado pela UERJ, nossa universidade de origem aqui, do Meteoro e tal, com a professora Maria Helena Lisboa, né? Foi a quem... a gente fala... Não é orientar, né? Porque a pós-doutorado não é uma orientação, é uma supervisão. Supervisão, né, Isabela? Supervisão, Então, eu vou dar a palavra para o Lúcio, que já está nessa pesquisa, nessa investigação há bastante tempo. Então, ele vai poder nos ajudar a compreender um pouco melhor o digital, né? E as estratégias políticas e psicológicas que envolvem os problemas que a gente passa no Brasil, passa porque passou o golpe de Estado agora que a gente sofreu em 2016, né? E não só, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo de uma maneira geral, né? Eu espero, então, que o Lúcio possa nos ajudar a compreender um pouco melhor isso, a questão da guerra híbrida, né? Então, vamos lá, Lúcio. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que estiverem no momento nos assistindo. Muito obrigado por esse convite, tá? Estou muito honrado, muito feliz de estar aqui, não só com você, Isabela, mas com o pessoal todo que está nos assistindo. Pois eu gosto muito de usar uma imagem para representar o momento que a gente está vivendo, inclusive de tentar lançar entendimento sobre esses fenômenos de anos para cá, não só no Brasil, né, mas vivemos fortemente de abalos de democracia, como olho do furacão, sabe? É uma imagem que me dá muito exatamente a ideia de tentar entender algo sem estar no meio digamos assim, de um caos completo, né, mas que ainda não se consegue olhar com clareza, por estar vivendo a coisa, né? E explicando para o pessoal que está aqui nos ouvindo, e para você também, Isabela, de onde é que eu tirei essa expressão arquitetura do caos, né? Eu estou estudando, eu já estudava a questão da linguagem, né, das linguagens, né, no plural, nas suas modalidades diversas, imagem, escrita e fala, o impacto das linguagens nas mentes, né, tanto individual como coletivamente. Isso aí foi um fator realmente que ajudou a me levar para tentar compreender o que tem acontecido aqui conosco, né? Mas essa expressão arquitetura do caos, algumas pessoas me perguntaram, já falando assim, você... que eu criei na verdade foram 3 séries, né?
Para quem não sabe, eu estou dizendo, eu criei já tem 1 ano e meio, mais ou menos, um canal no YouTube. Foi um projeto bem pensado, um projeto formativo para tentar furar bolhas, né, chamado Portal Fio do Tempo. E ficou razoavelmente conhecido, né, essas séries que eu fiz, a série 1, 2 e 3, chamada Arquitetura do Caos. E o pessoal que me pergunta, eles perguntam se eu criei essa expressão baseado no livro do Giano da Empoli, chamado Engenheiros do Caos. É um livro muito bom, inclusive. Eu sempre recomendo para quem quer, enfim, começar a se inteirar sobre esses fenômenos, né, políticos, geopolíticos que têm ocorrido mundo afora e no Brasil, né, figuras assim, digamos, bufônicas, né, que pode parecer para alguns são figuras ligadas a um certo humor. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do Trump, né, e do nosso atual presidente, em algumas situações, mas que, na verdade, são figuras que elas têm uma representação de que a gente chama de extrema-direita, né? Então, mais do que Engenheiro do Caos, que é o livro, eu me inspirei na arquitetura da destruição dos nazistas, né? Um documentário e naquela ideia de destruição mesmo, né? De uma espécie de uma nova ordem que não era um sistema político, não era o nazismo, muito mais do que isso, era uma espécie de ideologia de supremacia racial, bem fronteiriça com uma psicopatia, né? Para quem já leu o Mein Kampf do Hitler. Então esse nome surgiu dessa imagem da arquitetura do caos, que tem questões do nazismo, principalmente da área da propaganda, que são usados por essas figuras, né, em vários locais do mundo, participando desses movimentos que a gente chama de guerra híbrida. Então, vou fazer aqui uma recapitulação de como é que eu fui lançado nisso, né, nesse estudo. Eu já falei que eu já estudava a questão das linguagens, né, mais especificamente, Isabela sabe disso, né, quem não sabe, eu estou dizendo agora, na analogia dos discursos, novamente, imagem, escrita e fala, com o fármaco, né, o conceito de fármaco. Droga, medicamento, remédio, feitiço, artefato, né, capaz de encantar, de persuadir, de influenciar em juízos e tal. Então, eu já vinha desenvolvendo isso tudo. E, para ficar mais claro, ocorreu o quê? Vamos recuar um pouquinho no tempo, né? Estamos aqui na fala de Isabela, marcando 2016, que foi quando Dilma Rousseff sofreu aquele golpe, né, que legalmente foi chamado de impeachment, mas foi um momento histórico lamentável, muito triste, né, muito chocante, né, de um Congresso tomado por figuras golpistas, louvando personagens de uma era sombria do Brasil, e, enfim. E já estava em curso ali todo um processo de derrubada de governo e de preparação para a eleição de 2 anos depois, de 2018, como nós vimos. Só que o que acontece? Para vocês verem como é que se deu isso. No ano de 2012, na primavera de 2012, eu estava no laboratório de filosofia contemporânea, lá da UFRJ, do IFIX, é um laboratório do qual eu faço parte, né? Eu faço parte do laboratório CIA, que é coordenado e liderado pelo meu amigo Fernando Santoro, foi meu orientador. Faço parte do ProAira também, da UFRJ, e faço parte do Laboratório de Filosofia Contemporânea, que tem como líder o Guilherme Castelo Branco. Pois bem, estávamos lá numa aula de filosofia política, e o Guilherme, uma pessoa extremamente experiente em política, geopolítica e tal, ele veio no dia e soltou literalmente. Tem um golpe se aproximando do Brasil. Isso em 2012, gente, né? E eu me lembro que havia umas 6, 7 pessoas, né, na aula, eu estava no mestrado na época, né, ainda ia fazer a passagem para o doutorado. Eu me lembro que aquilo bateu com muita força em mim, talvez em mais alguns outros. Só que na época, eu acho que literalmente ninguém ali tinha ideia do que viria já 1 ano depois, né? E quando o Guilherme diz isso, Guilherme diz o seguinte também, ele fala, será nos mesmos moldes do ocorrido há pouco no Paraguai. Em junho, se eu não me engano, o Lugo tinha sofrido um afastamento por ruíço político, uma espécie de impeachment de última hora lá. Bom, isso eu estou contando hoje.
fazendo essa rememoração, né? Passados lá um ano, mais ou menos, a gente encara junho de 2013, vamos pular direto, vivemos aquela eclosão daquelas manifestações de rua que hoje, vejam bem, essa é a leitura que eu tenho, sem nenhuma pretensão de estar apresentando algo com a verdade cabal. É uma leitura minha. Tem outras pessoas que também têm uma leitura bem parecida. A gente viveu uma espécie que a gente chama de uma revolução colorida, né? Uma conflagração de rua, no meu entender, ela começa com algumas pautas que a gente chama de esquerda, há uma guinada, né? E coisas estranhas começam a ocorrer daquele momento em diante. Eu vou incluir aqui coisas estranhas para a gente não ficar numa tensão que algumas pessoas criam de que havia pauta de direita, pauta de esquerda, era de esquerda. Isso eu acho que pouco importa hoje em dia. O que importa é que grupos como, por exemplo, MBL, eles vão surgir no rastro do MPL, que lembramos bem, eu participei de dois ou três idas, depois eu recuei, um pouco espantado, achando algo estranho, não sabia dizer o quê. E o movimento Passe Livre e tal, aquelas manifestações de rua. E o que eu pontuo como estranho, gente, antes de falar de guerra híbrida, né? Estranho porque pouca gente se lembra, hoje dá para fazer, que naquele mês de junho, né, a figura daquele ex-analista de dados de sistema da CIA, da NSA, Edward Snowden, ele estava em fuga dos Estados Unidos da América. Inclusive, teria solicitado asilo político, abrigo no Brasil, foi negado, né? Ele estava em fuga. É porque a eclosão, a confusão foi tanta que raríssimas pessoas, na época, conectaram isso, né? Inclusive o trabalho dele, cabe dizer um parênteses, mesmo que tenha sido um vazamento limitado, que a gente chama de limit hangout, na linguagem de espionagem, né? É quando vaza-se apenas um pouco, né, de um todo muito maior, o interessa é que foi vazado, né? E ficou mais conhecido um ano, pouco depois, com o Citizen4, documentário que foi feito da Laura Poitras sobre ele e tal. Pois bem, essa época, né, o que marca com muita força, para eu começar a falar um pouquinho sobre essa ideia, o conceito de guerra híbrida, é que tem que ficar claro, eu acho, independente se as pessoas acham com que lado, que alguém opta assim, com que lado que começou aquelas manifestações? Foi com a esquerda, depois guinou para a direita um ano e pouco depois e tal? Não sei. O que eu sei, né, me parece que foi com a esquerda, mas o que eu sei de fato é que a presidenta Dilma Rousseff, em abril, se eu não me engano, ela tinha algo como 70 e pouco por cento de aprovação. Tá? Deixemos de lado restrições e críticas ao governo, à coligação e tal, mas isso pode ser consultado em diversas fontes na internet, que vocês vão ver que eram 70 e poucos por cento, se eu não me engano. Pois bem, meses depois, ela despenca. Copa das Confederações. Ela começa a despencar. Isso, no ano da Copa do Mundo, isso se cristalizou muito, né? E aí eu faço um parêntese para fazer um comentário sobre essa expressão guerra híbrida. Por quê? Eu comecei falando de 2012, a gente no laboratório, né, de filosofia contemporânea, o líder do laboratório comenta de uma maneira solta que um golpe se aproximava e tal. Estamos aqui no meio já da 2014, próxima eleição, que Dilma disputou com Aécio Neves. A Lava Jato já tinha começado, se eu não me engano, foi em março daquele ano. E aí, pela primeira vez, salvo engano da minha memória, eu dei de cara com essa expressão guerra híbrida. Foi no Facebook, que eu nem tenho mais conta. Na linha do tempo de um colega, do IFIX, inclusive, eu li o relato de uma pessoa muito agoniada, falando sobre guerra híbrida, que o Brasil estava sendo alvo de uma guerra híbrida, que era uma nova modalidade de tomada de poder, que ele tinha sido preso nas manifestações de junho, enfim, uma série
de queixas e de observações dele, que a minha primeira reação foi de suspeita, né, da filosofia. Quem tem um pé na filosofia, a gente tem esse hábito, né, de suspender um pouquinho o juízo. Eu achei estranha a expressão. Né? Com o tempo, eu fui ver, fui entender melhor. Tinha pouca ou quase nada material de literatura sobre, né? E isso ficou muito marcado para mim, né, nessa linha do tempo. Só para fechar o acontecimento desse ano, para quem não lembra, isso é a leitura que eu tenho hoje, né? Também sem nenhuma pretensão de ser uma verdade cabal e tal, mas a impressão que eu tenho é que todo esse conjunto de eventos, né, eles começam lá atrás. Se vocês forem ver, sumiço de HD 2008 da Petrobras, aí quem foi, quem não foi, eram seguranças. A Halliburton fazia segurança, aí depois não era, roubaram peça para vender, aí a Polícia Federal foi, olhou, aí já não era roubo, não era espionagem. Passou o tempo, aí vem a fervura nas redes, as redes sociais, que foi uma novidade daquele modo, né? Com esses aparelhos aqui à mão, isso aqui é 2007 mais ou menos, o WhatsApp é criado em 2009, o YouTube em 2005. Então nós temos essa nova paisagem. E, para mim, ficou muito claro que esperava-se que o Aécio Neves vencesse aquela eleição. A decepção do campo dele e a reação extremamente violenta, e depois da desidratação fabricada, né, que hoje eu creio que foi, sob o governo de Dilma Rousseff, ela ganhou. Né? E lembrem, 3 dias antes do segundo turno, a revista Isto É, ou a Veja, eu não lembro ao certo, uma das duas, teve uma matéria de capa que o doleiro Alberto Youssef, que estava preso, a Lava Jato já estava em curso, rolou um boato, né? Ele tinha sido levado para um hospital passando mal e tal, e rolou um boato em Twitter e Facebook de que ele tinha sido envenenado. Isso há dias do segundo turno. Né? E nós sabemos hoje, depois da experiência que a gente teve passando por 2016, 2018, né, com aqueles eventos de manipulação das redes, né, de Kitgate, uma madeira de piroca e tal, o impacto, a força que tem esses discursos propagandísticos direcionados e preparados para alguns alvos há dias de uma eleição. Né? Então eu estou construindo esse panorama para dizer o que eu entendo hoje, afinal de contas, como guerra híbrida, que é uma expressão, para quem não estuda isso, uma expressão esquisita. Né? Mas vocês vão ver que não é tão esquisita, não. A chave, talvez, esteja no conceito de hibridismo, né? E eu fui entender isso só depois. Porque guerra é muito claro, né? Todo mundo praticamente conhece. Guerra é guerra. Um conflito de forças, né? Uma nação agressora, invasora, geralmente, né, seja por posse de recursos ou uma outra questão, ela vai fazer uma ofensiva física e material. Desde a antiguidade, temos, por exemplo, textos como de Sun Tzu, oriental, século VI a.C., que há relatam passagens de uso de recursos de engodo, de engano, né, de abalo psicológico. Né? Nós somos seres, né, emotivos, né? Nós somos constituídos de psiquismo. Né? Eu, pelo menos, eu não concebo o ser humano como um ser de razão e isento, né, de ser afeccionado, afetado por discursos, impactado por imagens, situações de desarmonia e de medo provocado. Eu acho que isso não existe. O que ocorreu é que o hibridismo ele entra nesse conceito, que é um conceito que começa a ser disseminado pelos militares por volta de 2004, 2003, os primeiros manuais estadunidenses, primeiro, né? Bem da passagem do evento de 2001. Né? Tendo tempo, mais à frente a gente fala sobre isso. Entra em cena a força da comunicação, propaganda de massa com a psicologia de massa aplicada às guerras.
Eu acho que essa que é a chave para a gente entender de uma maneira inicial o que seria uma guerra híbrida, né? Uma guerra híbrida seria uma modalidade de tomada de poder, uma ofensiva. Não é uma reunião de pessoas, olha, vamos fazer uma guerra híbrida e tal, não sei o que. É um conjunto de ações, né? Inclusive com agentes infiltrados, como, ao que tudo indica, ocorreu aqui no Brasil, né? Mas que é usado com muita força e muito bem direcionado, propaganda, comunicação, com técnica de comunicação de massa e de manipulação de psicologia de massa, através das redes, através da internet, que aí sim a gente tem que observar isso a partir do século XXI, que é quando as tecnologias, né, digitais vão proporcionar um volume de dados, intensidade e alcance que até então nós não conhecíamos, né? Isso no impacto da palavra, do discurso, da propaganda nas mentes individuais e coletivas. Esse é o grande diferencial, né? Sabe? Então, eu acho que muito, eu estava comentando aqui antes da gente entrar no ar com a Isabela, né? Muito do que a gente vive hoje aqui no Brasil, falar do nosso Brasil, tem pessoas que falam assim, o clima está muito polarizado e tal. Eu não considero muito isso polarização. Eu acho que a população brasileira está adoecida, de fato, né, psicossocialmente, né? Nós estamos vendo uma escalada de intolerância absoluta, de ódio, né, e de violência concreta, de um modo bastante diferente que até então víamos. E o Brasil não é um país para amadores. O Brasil já é um país violento, né? O Brasil já é um país onde, por exemplo, né, um músico, um homem negro com a família é alvejado com 75, 80 tiros, e isso passa assim como um acidente, um erro e tal. Isso é toda hora, né? Ações de extrema violência executadas em favelas e tal, fora toda essa configuração de um país que tem uma estrutura de colônia, né? Eu estou dizendo isso para marcar muito a visão que eu tenho, pelo menos, de que não se trata de uma polarização. Então a ideia de guerra híbrida, nesse sentido, a chave, eu creio que ela está no conceito de hibridismo, né? E devemos... A Isabela, você quer fazer alguma colocação? Eu queria te perguntar uma coisa. Então, esse conceito de guerra híbrida, ela está vinculada ao uso das redes digitais. Você mais preciso também. Porque você tem na Segunda Guerra, você tem uma política psicológica, uma política que imprime fortemente o aparato psicológico na propaganda, né? Exato, Isabela. Exato. E isso é um elemento da guerra híbrida também. Agora, a guerra híbrida, esse termo, né, esse conceito, está ligado às redes sociais. Às redes Também. O que aconteceu? Você lembrou muito bem os nazistas. Eu vou entrar agora complementando isso para deixar mais clara a ideia. Tem autores que eles não trabalham com isso que eu estou dizendo. Eu defendo isso e vou dizer o porquê. Os militares, e eu tenho textos que eu sigo fielmente eles, né, porque eu quis saber o que os militares dizem. Para a gente falar de guerra híbrida, tem que ouvir o que os militares falam de guerra, né? Eles dividem, eu vou chegar nos nazistas, que você acabou de falar, eles dividem as guerras em 4 gerações. Eu vou ser bem sintético. Como assim? Eles colocam o seguinte: uma primeira geração de guerras convencionais são aquelas napoleônicas, tradicionais. A gente se lembra tem um filme que mostra isso classicamente, é O Último dos Moicanos. As linhas de exército, um frente à outra, eles se enfrentavam com tiros de mosquete e tal, paravam, baionetas, aquela coisa, na época napoleônica. Eles vão dizer o seguinte: uma segunda geração de guerra é na Primeira Guerra Mundial, quando eles inventam o fuzil.
metralhadora, arma raiada. O Foucault, na microfísica do poder, eu acho curioso, eu acho importante assinalar isso, ele vai marcar também a criação do fuzil, digamos, como um momento de desenvolvimento dos hospitais, ou seja, a técnica da guerra influenciando no surgimento de uma instituição e, no caso agora, voltando para a guerra híbrida, vai influenciar no modo de combater. A Primeira Guerra já vai usar propaganda, cinema, e eu vou falar mais adiante, me lembra, por gentileza, do sobrinho do Sigmund Freud, do Edouard Bernays, que era sobrinho também do Jacob Bernays, filólogo, que ele foi uma figura fundamental para entender a guerra híbrida, essa parte das operações psicológicas. Então, na Primeira Guerra, as coisas mudam. Por quê? Você não pode botar mais um exército contra o outro, porque tem metralhadores e fuzis, tem trincheiras, é um outro momento. A terceira geração é a que você acabou de apontar, que quando os nazistas eles entram com as operações psicológicas de desorientação, de desorganização da atenção dos adversários, tanto no campo físico, eles usavam, eu não sou um especialista nisso, me perdoe, mas eu vou dizer o que eu conheço e tal, eles usavam carros que eram blindados com rodas de caminhão, inclusive a linha Maginot, se eu não me engano, ela cai num ataque surpresa. Eles usam o rádio, né, o velho rádio, com a palavra chegando a milhões, mas para intimidar, eles usam panfletos com imagens, a propaganda com muita força. Eles tinham, inclusive, um estrategista de propagandas, que era o Goebbels, especializado, né, especialista em mobilizar todos esses recursos. Né? A quarta geração, só para fechar a sua observação, é justamente quando vai entrar as tomadas de poder em cena, já usando a era da internet, já usando esse alcance muito maior que as plataformas, não só de redes sociais, não. A própria internet com seus dutos. É o volume, a intensidade, o alcance da palavra. A mescla dos discursos, imagem, escrita e fala, em hipermídia, atingindo populações. Tem um texto, Isabela, e quem estiver nos assistindo, muito legal, pequeno, do Domênico Lossurdo, de 2010, a geopolítica da internet, as questões das mídias, geopolítica da internet. Depois eu disponibilizo o nome completo, mas eu uso num dos vídeos no meu canal, que o Domênico vai apontar isso, 2010, antes de Snowden, antes de junho de 2013 aqui, ele vai apontar relacionado àquela... O pessoal chama de primavera árabe, eu não gosto dessa expressão, porque não foi a mesma coisa que aconteceu na Síria, na Tunísia, no Irã, no Egito, embora a região próxima, né? Mas ele vai apontar o quanto que a mídia, o quanto que o Google, o quanto que as propagandas em redes, elas estavam chegando às pessoas para pegar com força a opinião pública, que é muito importante numa modalidade de tomada de poder dessa. Vejam só vocês o que a Lava Jato fez aqui, usando o lawfare, né? Foi quase que uma minissérie de 7 anos botando na cabeça da população brasileira que havia uma luta contra a corrupção, uma cruzada inédita, né? Como se a corrupção fosse um inimigo a ser vencido, e não é uma condição de humanos que se corrompem, tem que ser investigados e julgados e punidos. Mas imagina médicos travando uma luta contra a doença, e você fazer propagandas daquilo ali. Você está entendendo? Isso foram anos aqui. A opinião pública ela foi cativada. Eu estou citando apenas um tipo de propaganda que foram feitas várias. Né? Então, você tem toda a razão. Quando você fala dos nazistas, daí eu ter me inspirado a arquitetura do caos, a expressão da arquitetura da destruição. Porque eles foram, né, aquela máquina de guerra deles, usando desorientação, desinformação. Eles usaram isso, gente. Só que eles não tinham essa internet, essa rede como a gente tem. Mas eles usaram fortemente isso. Né? A intimidação, a propaganda para o medo, né? Os engodos. Há um autor, um militar, um historiador militar britânico chamado Basil Liddell Hart. Esse cara, ele literalmente forjou um conceito
que é caríssimo para todo mundo que estuda guerra híbrida. Chama-se abordagem indireta. O sobrinho do Freud usou isso na propaganda. O que é? É muito fácil de entender, mas é complicado quando a gente pensa o uso na propaganda. Ele chegou à conclusão que as guerras muito violentas e com armamentos muito pesados, o poder de destruição para você chegar ao êxito, né, de uma nação agressora é muito alto, perdia-se muitas vidas. A Primeira Guerra ela deixou uma marca já muito grande a respeito disso, né? Não bastou a lição. Então ele desenvolve uma série de técnicas e o conceito de que se você abordasse o inimigo indiretamente, você poderia encontrar uma resistência muito menor ou muito baixa. Isso inclui desinformação, isso inclui enganos, dizer que vai fazer algo e não faz. Olha só, vê se isso é familiar. Você, no meio de uma guerra, anuncia que você vai tomar um certo caminho, você cria uma expectativa, mas não toma. Isso usando o alcance na época do rádio, que era enorme. Imagina hoje em dia com a internet. Você usar a favor dessa amplificação do poder da linguagem, do poder dos discursos, essas estratégias de cisão, de provocar medo, de provocar desorientação para você poder fazer o seu ataque ou poder fazer com que líderes não reajam, por exemplo. Né? É aí que entra, passar a palavra, quiser comentar algo que a gente está trocando ideia aqui, você falou dos nazistas, a figura do sobrinho do Freud, que é, pelo menos no estudo que eu estou desenvolvendo já há um tempo, ela é central e ela deixa assim, clarifica ainda mais alguns acontecimentos que nós vimos, né, nos últimos anos, que inclui, inclusive, eleição de Trump, eleição aqui de 2018, e até anterior, que eu considero um marco, né, que é a campanha de reeleição do Bill Clinton em 94. Né? Em algum momento aqui eu posso esclarecer o porquê que eu marco essa campanha de 94 como um acontecimento assim, bem fundamental para essa virada de desenvolvimento dessas estratégias. E, gente, para fechar esse comentário que eu estou fazendo, que você trouxe a questão dos nazistas, é um conceito que é um fenômeno também, porque assim, é tudo muito novo. Nós estamos na era digital do século XXI, eu diria que tem 30 anos, mais ou menos, que se usa já, progressivamente aumentando, com maior poder de alcance e impacto, essa modalidade de tomada de poder, né? Usando, inclusive, lawfare com propaganda interna. A propaganda, ela, às vezes, é interna, tem agentes infiltrados também. Não é só uma nação agressora de fora e tal. Isso tem, bancando think tanks, bancando núcleos de desestabilização que convocam manifestações pela internet, que aparentemente vêm do nada, e aí se chocam, né? Um acontecimento com o outro, dão a entender que um governo está ruim, está com pouca aprovação. O que ocorreu com Dilma? Por isso que eu marquei Dilma com 75%, se eu não me engano, em 2013, Copa das Confederações. 4 meses depois, ela despenca para 30 e pouco. Isso foi artificial. Naquele momento foi artificial. Isso foi fabricado, foi um desgaste fabricado. Né? Mas então é tão fácil, né? As pessoas já vieram falar comigo. Mas então as pessoas são tão manipuláveis e passíveis. Não é uma coisa tão simples, né? Da gente chegar dentro do olho do furacão e apontar que, olha, isso aí é uma coisa um pouco complicada de entender assim, porque as pessoas elas não são tão manipuladas, são sim. A propaganda é uma coisa muito séria. Se você faz... outro dia um amigo que é músico falou, Lúcio, música divulgada é repetição. Você ouve, você ouve, você ouve, você ouve, você ouve. A música vai entrando na cabeça. Tem muitas pessoas que elas não têm uma postura politizadas, digamos assim, e que elas são abertas a esse tipo de propaganda, a esse tipo de assédio de informação, sim. Dependendo da relação, elas são abertas. Não que elas sejam burras, menores, não se trata disso, elas estão abertas. Nós somos abertos, sim,
as linguagens, os discursos que nos chegam também. Entendeu? Dependendo do que for. E entrando em cena... Quanta gente eu conheço que caiu como um patinho. Caiu como um patinho da Lava Jato. Sim. Né? Porque foi uma propaganda massiva, né? Anos, Isabela. Anos. A Lava Jato não foi uma operação... Eu vou chutar aqui, porque eu também não marquei o início, mas assim, se eu não me engano, foi em março de 2013 ou 2014. Foram 6 anos e meio, 7 anos. Tem quase uma geração que nasceu era com criança, digamos, com 11 anos e tal, e já com 20 anos de idade, 18 anos, a Lava Jato ali, a luta contra a corrupção, vai acabar a corrupção, uma coisa... veja só, não se trata de negar de que não há corrupção no Brasil. Assim, esse salto é muito perigoso. Mas que aquilo ali foi uma campanha, não foi uma luta contra a corrupção nenhuma. A campanha midiática foi muito forte. Eu lembrei do fato, vocês podem olhar na internet, joga 3 dias antes, se não me engano foi 25, 24 de outubro de 2014, a capa da revista com o Youssef, veja só, a revista não levantou a hipótese do Youssef ter sido envenenado. Foi Dilma e Lula, eles sabiam de tudo, aquela coisa. Né? E nas redes, pipocando. Envenenaram, tem que investigar. E aí começa. E aí você começa a circular uma avalanche, né, de discurso, uma avalanche de informação que desinforma, né? Mas não é desinformar da mentira e da verdade, não é isso. É que ela desorienta. Né? O que está acontecendo? Muita gente se encontrou nessa, como você ressaltou, muita gente caiu nesse discurso, nessa propaganda. Pessoas fizeram, inclusive, meia-culpa públicas aí, né? Sobre isso. Né? Eu acreditei nisso. Né? Eu fui... outro dia, até mesmo o atual, que é o vice do Lula, né? O Alckmin, fizeram um ataque a ele. Esse pessoal faz esses ataques distorcendo vídeos, e ele falou... Eu errei, eu acreditei numa campanha, numa operação que não era aquilo que parecia. Ele falou publicamente isso. Estou dando um exemplo de algo público, uma pessoa falando sobre isso, tal. Que foi uma pessoa conhecida, né? Agora, tem um detalhe, o Isabela, quem estiver nos assistindo. Há um aí, eu acho que agora é legal o momento a gente tocar nisso, a criação de um tipo de estratégia propagandística conhecida, muito forte nos Estados Unidos da América, e que se estabeleceu lá, e que influenciou toda uma geração de propagandistas, uma não, várias, na qual se inclui essa galera, né, que herda esse tipo de trabalho, né, que constrói esse tipo de trabalho, Cambridge Analytica, a Strategic Communication Laboratories, que era a sua matriz britânica, né, que era a anterior, e mais ainda a própria Pension, que é uma agência que participou da campanha de reeleição do Clinton. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da estratégia do consentimento. O sobrinho do Freud é uma figura, ele é apontado por autores, por exemplo, como Andreu Coríbico, é o autor de Guerras Híbridas, da abordagem adaptativa indireta para a troca de regime. O Brasil traduziu das revoluções coloridas aos golpes, mas o nome do livro, em inglês, 2015, não é esse. Ele fala, inclusive, de abordagem direta. Lembra que eu falei aqui do britânico, do teórico Liddell Hart, né? Esse sobrinho do Freud, ele é uma figura-chave para entender as redes, a internet e a propaganda, como ela se transforma numa arma de guerra extremamente eficaz para você desestabilizar nações como o Brasil, por exemplo. Tem nações que são blindadas, elas têm uma constituição das suas demografias. O Irã não caiu nisso. Não vou entrar aqui em detalhe de explicar a diferença entre Irã e Brasil, até porque eu não sou um especialista nesse ponto. Mas em 2009, se vocês forem investigar, o Irã não sucumbiu a essa ofensiva, enquanto outros países daquela região, como Tunísia, como Egito, sucumbiram. Tá?
Então, essa figura que é o sobrinho do Freud, ele vai estar presente no que, inclusive, Isabela, o que você lembrou bem dos nazistas da propaganda, também ali. Ele era austríaco, né? Ele vai morar criança nos Estados Unidos com a família, com 7, 8 anos. Ele era sobrinho do Freud e, pela parte paterna, a minha gatinha aqui, ela adora também conversar, né? Pela parte paterna, ele era sobrinho do Jacob Bernas, que era o filólogo que influenciou não só o Freud e o Breuer, como o Nietzsche. O Nietzsche fala desse cara, um cara, um especialista em catarse. Veja só você. Esse Bernas, ele vai trabalhar na Primeira Guerra Mundial como propagandista. Isso é fundamental da gente entender na ponta do problema, onde ele vai ter essa nascente dessa verdadeira máquina de guerra que os Estados Unidos se transformou e ainda é o grande império, né? Ainda é o grande império ainda. Ele vai trabalhar com o Woodrow Wilson para fazer propaganda da democracia, na luta contra... vai para a Europa, vai para Paris. Isso tem no documentário The Center of the Self. E ele vai participar também. Na Segunda Guerra, eu acho que ele aprende muito mais do que qualquer coisa, com o Liddell Hart, abordagem direta, e com essa propaganda de rádio, que ele, nessa época, ele vai estar desenvolvendo propagandas dentro do próprio Estados Unidos para o setor comercial. Ele depois, em 54, quando surge a TV, ou seja, olha só, eu falei das 4 gerações de guerra, né? Agora pensa uma construção que eu vou fazer aqui. As gerações na linha do tempo, da instrumentalização das linguagens na linha do tempo. Cinema, rádio, Segunda Guerra, TV colorida e TV. O Bernas está no grupo que participa do golpe da Guatemala de 1954, que era o quê? Um combate ao comunismo. A CIA participou. Ele preparou um gabinete de desinformação para fazer a cabeça de estadunidenses e fazer a cabeça de guatemaltecos e guatemaltecas de que a Guatemala seria uma base da União Soviética. Veja só você. Há, inclusive, o documentário mostra o Eisenhower com ele, quando cai o governo de Jacob Arbenz, na sala da presidência com um livro de Marx no fundo. Assim, uma coisa muito, muito... muito cinematográfica, ao pé da letra, muito espetacular, entendeu? E esse cara, ele vai falecer em 1995, já com a Microsoft como cliente da Pension, que eu dato a Pension como a primeira empresa que trabalha com a propaganda como máquina de eleição, propaganda política forte. Tá? Essa é a questão. E o que seria engenharia de consentimento, gente? É o seguinte... O Bernas vai pegar esse conceito que já existia, se não me engano, era do Walter Lippmann, o cara que trabalhou com ele, e ele vai transformar ele. Ele vai dizer o seguinte, ele tem os 3 grandes textos dele. Um é o Engenharia de Consentimento, 1947, a tradução em português feita pelo Daniel Ávila, eu acho, da USP. Muito boa tradução. E tem o Propaganda, como manipular a opinião na democracia, e o Cristalizando a Opinião, que diz, amigo do Bernas, era o livro de cabeceira do Goebbels. Né? O que o Bernas faz? Ele vai elaborar todas umas estratégias de propaganda, na área política, inclusive, que vai conceber que as democracias, elas, na verdade, necessitam de governos invisíveis. Elas se fundem em governos invisíveis. É quem manda, geralmente. E que há uma casta de formadores de opinião que são engenheiros de consentimento. E aí entra, Isabela, o que você falou é uma leitura minha, repito, sem a pretensão da verdade cabal. Eu também conheço, gente, pessoas, muitas, na época da Lava Jato, muitas pessoas acreditaram e tal. Eu vou dizer mais. Mais do que acreditar, houve pessoas que... Houve casos de pessoas dizendo o seguinte, eu não posso defender, estou repetindo aqui o que eu ouvi, não posso defender Lula, não posso defender Dilma, porque eles fizeram uma aliança, né, com o PMDB, no auge da Lava Jato. Pessoas ditas do campo de esquerda consentindo com a derrubada de governo que estava ocorrendo.
Houve a operacionalização de um consentimento, sim. Algumas lideranças pararam aqui. Elas foram paralisadas, midiaticamente falando. Até essa grande névoa começar a se desfazer, houve gente boa dizendo: eu não posso fazer nada diante disso. Depois, com tudo que ocorreu, quase como confissão, Departamento de Justiça estadunidense, uma confissão pública, fora essa vaza-jato, esses elementos todos que vieram à tona, magistrado pedindo demissão, né? Tudo que foi se juntando e demonstrando uma realidade da coisa. Mas fato é que houve pessoas assim, houve um consentimento. E o Bernas vai trabalhar com isso. Por quê? Ele pega do Freud, e eu vou dar 2 exemplos apenas para ilustrar quem estiver nos ouvindo. Ele pega do Freud a ideia, vejam bem, ele não era psicanalista. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse sobrinho, né, do Freud, ele é alguém que é um teórico que trabalha essas questões, ou ele é operador delas? Os dois. Isso não está claro. Quer dizer, ele trabalhou operacionalizando essas ideias. Isso. Ou ele é um teórico que fala como que se operacionaliza essas ideias? Os dois, Isabela. Ele tanto era um teórico, que deixou livros, deixou textos, como ele era um estrategista que ele, na prática, que eu vou dizer agora, bem objetivamente, mostrando como fazia. Ele mostrava como fazer. E ele pega a ideia do Freud da irracionalidade dos humanos. Aquela coisa bem geral, do inconsciente e tal. Só que o que ele vai fazer? No campo da propaganda, ele vai dizer, quando você quer manipular, influenciar um público que vai consumir a sua ideia, um público que vai aderir ao que você quer vender, você tem que ir em medos, anseios, desejos. Quando você localizar isso, você vai saber pegar esse público. E ele vai usar isso, vou dar exemplos aqui. Teve uma campanha, quem cita isso de uma maneira muito generosa, eu cito em artigos meus, no livrinho, inclusive, que vai sair no ano que vem, que é um livreto com 9 artigos meus, chama-se Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas, Manipulação Digital. Eu mostro isso sem exaustão, pontualmente, com as referências. O Gessé de Souza, no livro dele, Guerra contra o Brasil, ele vai falar disso de uma maneira muito legal. Para alguém que é da área da sociologia, ele vai no nervo. E o Bernas, ele vai fazer... Olha a genialidade desse cara. O que ele vai fazer? Ele foi contratado por uma empresa de cigarros, American Tobacco Company, para fazer a campanha, se eu não me engano, era do Luke Strike. As mulheres não podiam fumar. Era mal visto. Eu me lembro até que minha mãe, fumante aqui, falava, mulher fumando era mal vista e tal. Então, lá no década de 20, a mulher... E elas também não tinham direito ao voto. O que ele vai fazer? Num desfile de Páscoa, ele é contratado para conquistar o público feminino como fumante. Ele vai num psicanalista chamado Abraham Brill, que era amigo do tio, do Freud, bate um papo com o Abraham Brill. O Abraham Brill compara cigarro com símbolo fálico, aquelas coisas parecem ser folclóricas da psicanálise, mas não são tanto. Ele vai fazer umas comparações, vai dar várias dicas para ele, e o Bernas vai fazer o seguinte: desfile de Páscoa em Nova York. Ele contrata vários colegas jornalistas, que ele trabalhava nessa área como propagandista, e várias moças jovens, para num momento exato do desfile, sacarem os cigarros, acenderem perante os flashes e viralizar, como a gente fala hoje, memes e tal, a imagem delas fumando, com o dizer, as jovens sufragistas com as suas tochas da liberdade. Olha só, ele vai usar o significante tocha da liberdade, cigarro, como símbolo de poder da época, sei lá, empoderamento, não sei o quê, o direito ao voto, as mulheres jovens fumando, e viralizou isso, né? Ele, paralelamente, tinha combinado também com pessoas da área da moda de forçar a barra que o verde também seria uma cor que estava entrando na moda e tal, que era uma cor predominante do maço do Luke Strike. Tá? Ele vai começar a desenvolver estratégias fazendo pesquisa de campo. Gente, isso é o método precursor, né,
instrumentalização de testes psicométricos para ver a subjetividade de uma demografia ou então de um público-alvo, né? Ele vai usar pesquisas com pessoas, por exemplo, ele teve uma campanha que foi uma campanha de uma farinha instantânea para fazer bolo, que não vendia. Bolo instantâneo. Então, aquele bolo não vendia, pagaram ele, olha, ele pegou a caixa, lia a receita e tal, e aí ele começou a fazer pesquisas, chamava pessoas, o público que ele entendia, que era um público consumidor, aquilo, era o público feminino, né, na leitura que ele tinha. E ele, pelas entrevistas, ia anotando, fazendo perguntas e respostas, tal como se fosse um psicanalista da psicologia do ego da época, né, que anotava as coisas e tal, para detectar desejos, opiniões e tal. E ele tem a sacada de inserir na receita do bolo um ovo. Porque ele escuta em algum momento que o ovo é um símbolo da fertilidade e que as pessoas que iam fazer o bolo necessitavam de se sentir participando da feitura daquele alimento, fazer o alimento. E bombou, começou a vender muito. A outra campanha que ele participa, essa então foi mais ainda no nervo, que é uma empresa Beech Nuts que vai contratá-lo para ele alavancar a venda de produtos alimentícios dela, entre elas bacon. Pela primeira vez ele vai fazer isso, que eu saiba, né, da época. Ele pega um grupo de médicos e médicas, paga, e eles fazem a propaganda do bacon, né, dizendo na propaganda que nada melhor do que uma refeição matinal reforçada com ovos e bacon. Ou seja, olha o que ele faz. Ele vai revolucionar o campo da propaganda. Ele vai vender bacon, o breakfast, né, como a promessa da saúde, usando o prestígio da palavra do médico, né? E o médico, a médica tem o prestígio da palavra de quem entende da saúde. Então ele não vai vender porque é gostoso, porque é barato, porque é bonito. Vai vender porque faz bem para a saúde. Então ele vai começando a mudar o campo da propaganda baseado nessa tal de engenharia de consentimento. Atenção, trabalhando com o campo também militar e o campo da política. Que ele foi um propagandista que atuou nesses setores. Ele não era uma pessoa... Ele criou a profissão de relações públicas. Ele não era a pessoa do marketing voltado somente para a área de comércio, venda de produtos. Ele trabalhou com pelo menos 2 presidentes. Outros, né? Mas o Wilson, Primeira Guerra, e o Eisenhower, quando tem o golpe da Guatemala, né? Então, essa figura ela é muito importante. Ela é citada pelo Andreu Coríbico, ela é analisada pelo Gessé no livro dele, Guerra contra o Brasil, né, sobre essa instrumentalização dessa guerra híbrida, né, que envolveu o lawfare, que envolveu toda uma campanha midiática e ações de agentes internos aqui também. Né, essa figura das ideias do Bernays, tá? As ideias dele. Ele trabalhou 70 e poucos anos nisso, formando gerações de propagandistas lá. Entendeu? Então é todo um know-how, né? Lúcio, eu vi um filme, que agora eu não consigo me lembrar o nome, eu só consigo me lembrar do nome de um filme que foi na mesma época que eu vi e que está no lugar, que é Democracia em Vertigem, que não é o filme da Cambridge Analytica, não é? Que fala dessa Cambridge, como é que ela atuava e tal, né? Ela já até nem existia mais quando esse filme se realizou, né? E no final do filme, eu me lembro bem que é desolador, quer dizer, não tem saída. Como é que a gente faz para um esquema tão bem arquitetado, né? Como você coloca no título da sua fala, a arquitetura do caos? Quer dizer, essa arquitetura é tão bem arquitetada, essa casa está tão... Não é que ela esteja já construída, não, ela está sendo construída, mas ela está sendo construída cada vez para o pior ou para a maior eficiência dela, né? Como é que a gente se protege disso? Como é que a gente faz? Porque no final desse filme eu fiquei assim, cara, estamos ferrados, sabe? A gente está ferrado. O golpe já tinha acontecido, mas era uma situação assim, como é que a gente vai conseguir escapar
desse esquema. É um esquema muito bem montado. Com certeza, Isabela. Pois é, olha só, eu não tenho... Inclusive, eu comecei a nosso papo hoje mostrando como eu sou puxado para estudar isso, estando dentro da confusão. Eu fui nas manifestações, tá, gente? Quando eu estou aqui contando e tal, eu não estou falando do lugar de um acadêmico que estuda, distante. Não, isso aí, papo fora, eu não gosto nem dessa figura. Para mim, isso é caído. Eu estava dentro da confusão sem entender. Então, eu começo a buscar entender um pouco de dentro da confusão. Né? Inclusive, olhando para a expressão guerra híbrida, de início, um pouco desconfiado. E foi bom isso. Né? Bom, o que fazer? Esse é um grande problema. O primeiro passo é que nós estamos vivendo uma era que é muito novo que eu vou falar agora. Qual foi a grande evolução técnica? O poder da palavra, o poder dos discursos, aí eu estou usando imagem, escrita e fala, a gente está vendo isso há pouco tempo, a amplificação, a instrumentalização nesse campo, onde há uma intensidade grande, volume de dado grande, alcance e velocidade. Isso é novo. A gente está numa era que aquele filósofo Byung-Chul Han brilhantemente chama de panóptico digital. Eu vou sintetizar. Ele vai relacionar com o advento dos smartphones, esses aparelhinhos, né, que a gente conecta tudo com eles, né? Dorme, as pessoas dormem com ele de lado, vê, a gente está aqui falando, está vendo mensagem, está conectado, está fazendo uma live com alguém em outro lugar do planeta, ou seja, nos dá a ilusão de que nós estamos vendo tudo conectado com tudo e todos a nós também. Ilusão por quê? Porque a ilusão faz parte da realidade, gente. A realidade engloba a ilusão. A ilusão não é uma coisa à parte. Então isso não é real, a ilusão. Não, a gente tem ilusão que está conectado com tudo o tempo todo. Só que a gente não tem hoje ainda estudos seguros sobre o impacto, né, dessa avalanche de linguagem, de discursos, nas mentes. Sem o descanso necessário, sem a distância necessária, sem o repouso necessário, massivamente sendo atingidos por propaganda também. Né? Então, acho que o primeiro passo tem alguém falando aqui exatamente, eu estou lendo aqui o chat, Lianto, Segredo, exatamente, livro Sociedade da Transparência. Eu trabalho muito com Byung-Chul Han, que inclusive é um autor muito mal lido. As pessoas acham, porque é oriental, livrinho pequeno, tem que ler o Chul Han 2, 3 vezes. Ele trabalha com a ideia de sociedade de controle com muita seriedade. Tem que ver o que o Deleuze diz do pós-scriptum, 1990, para compreender por que o panóptico digital dele não é o panóptico do Bentham. E não, isso não é uma heresia com Foucault, né, antes que alguém se zangue e tal. Não. Tem a ver com o advento disso aqui. E é o próprio Han que vai dizer, nós vivemos uma era da fadiga da informação. Um psicólogo chamado David Lewis localizou isso, mais ou menos em 95, eu acho. Eu sinto isso. Eu vejo pessoas com isso. As pessoas elas estão desarmônicas, mais desequilibradas do que em outras situações, e vivenciando essa avalanche de linguagem. A gente vê isso em sala de aula, como mudou. Né? Como que as pessoas estão tendo uma relação com os dispositivos. O problema não é a plataforma de rede social. Né? Você perguntou o que fazer. Eu acho que a gente ter consciência e poder trabalhar sem pressa e com união interdisciplinarmente. Isso tudo, isso é importante. Né? Sem aquela coisa da vaidade de que eu vou descobrir, eu vou fazer agora um livro. Não, largar isso de mão. Largar isso de mão. Tem que haver uma união, uma paciência, campos próximos para compreender esse momento. Né? E agora vem o principal, Isabela, quem estiver nos assistindo. No caso do Brasil, eu não vejo possibilidade de uma blindagem, de uma proteção maior contra esse tipo de assédio, se nós não tivermos uma autonomia que nos leve para uma soberania nesse campo da tecnologia digital. Isso implica que a gente saia do jugo das big techs estrangeiras. Né? Por quê? Porque as big techs estrangeiras elas colonizaram a internet, né, em prol do lucro, né, capital. Elas querem vender, elas querem o dinheiro só, elas manipulam como elas querem, elas mandam. Por exemplo, nós estamos no momento, o pessoal do YouTube vai ficar chateado aqui que eu vou falar. Nós estamos numa plataforma que ela não é sozinha. Ela tem o Google, e o Gmail e o YouTube. Nós temos
Por outro lado, Microsoft, com o LinkedIn, nós temos o Zuckerberg com esse aqui do WhatsApp e o Facebook. Por exemplo, a gente não pode pensar numa blindagem, nos proteger, se a gente ainda tiver à mercê, que a gente fala muito dos algoritmos e tal. O que é algoritmo? São receitas de escolhas, de procedimentos, de cliques de vários usuários, em que profissionais, por exemplo, no YouTube, preparam a receita algorítmica para conduzir pessoas para um vídeo ao invés de outro, depois que ele assiste, baseado nas escolhas que essa pessoa faz, né? Baseado nos cliques dela. Se a gente tiver plataformas brasileiras, a gente pode começar a pensar a se livrar disso. A gente pode começar a pensar a investir em educação digital, em cultura digital. Saibam que no ano de 2003, algumas escolas aqui no Rio de Janeiro receberam equipamentos com Linux, que é um sistema operacional com código-fonte aberto, software livre, com material didático adaptado para Linux, e houve resistência dos docentes. Não estou aqui culpando os docentes, tal. Eu sou professor, mas estou dizendo assim, é toda uma cultura nossa, serva, colonizada, né, com o estrangeiro, com a Microsoft, que eles fazem o papel da a Big Tech faz o papel de quê, gente? A Cambridge Analytica, como uma agência de propaganda de marketing político, né, como é a SL, a sua matriz. Eles fazem o jogo deles, eles são contratados para fazer isso, né, para garantir eleições, para derrubar governos, inclusive, no caso a SL fazia isso, essa manipulação, e para dar lucro para quem os paga também, né? A Cambridge tinha um financiamento por trás, há matérias sobre isso, do Mercer, do bilionário Mercer, bancando, era o pai do algoritmo. O pessoal fica assim, às vezes, com medo do Steve Bannon, o Steve Bannon, uma figura temível, ele é um mero contratado, fazedor de mídia de extrema-direita, que com financiamento bancado, com muito dinheiro, com equipamento próprio, com uma equipe trabalhando junto, aí ele fez um estrago. Mas, ou seja, tem que seguir o dinheiro, o poder econômico. Se não for localizar onde ele está e aonde está o interesse numa derrubada de governo, não vai, a gente vai ficar perdido mesmo. Mas assim, eu tenho uma esperança, é mais do que esperança, eu não gosto muito dessa, mas enfim, eu espero, né, que no momento que a gente começa a discutir mais sobre isso, que a gente vai trazer, a Maria Inês está falando, relação entre os campos de saberes, tem que haver isso. Gente, a psicologia, eu sou formado em psicologia, os próprios colegas são responsáveis por isso que eu vou dizer. Ela, em alguns meios, ainda é tratada como uma não ciência. Ela é falada como uma coisa assim, o psicólogo, né, quando as pessoas estão tristes, emotivas. Gente, os testes psicométricos, né, que foram utilizados, instrumentos para verificar nas demografias o que a gente chama de fenômenos psicológicos, constructos, atenção, percepção, cognição, inteligência, e para ver os gostos, para ver que tipo de grupo é mais suscetível, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro, a receber massivamente aquela campanha do kit gay da mamadeira de piroca. Isso aconteceu. É um grupo específico que recebeu no WhatsApp e tal. Aquilo foi estudado. Que grupo que recebeu massivamente a falsificação daquele movimento Ele Não, que, no meu ponto de vista, injustamente é às vezes analisado como foi um movimento equivocado. Eu já ouvi isso, né? Porque o ele não leva a você pensar, então, só ele que não, então ele sim. Olha, isso para um intelectual, olhando assim, o pôr do sol é muito bonito. Eu acredito numa coisa muito mais concreta, pé no chão de rua, que foi o que eles fizeram. Eles invadiram o grupo das mulheres, ciberneticamente falando, derrubaram, tomaram conta durante 2 dias, e houve uma falsificação das imagens daqueles encontros, e foi disparado em massa, como se fosse uma grande festa de carnaval orgiesca. Isso foi narrado por várias pessoas, recebendo imagens de carnaval, com as moças um pouco seminuas e tal, ou tinham bebido demais. Aquilo ali foi divulgado como se fosse... Foi divulgado como um evento meio orgiástico, entende? Então foi feita uma campanha
falsa, né? Falsificando, não digo nem de desinformação, de falsificação do evento. Propaganda também. Essa é a grande questão que eu acho que a gente tem que lidar. Retomar aliás, retomar não, é que a gente nunca teve, né? Conquistar uma soberania, entender a coisa sem pressa, de dentro do olho do furacão, não adianta ter pressa, valorizar mais, trocar ideias, ter ideias, compreender isso como fenômeno também, porque, veja bem, uma ofensiva dessa no Brasil não é igual a em outra nação. Vai depender das fissuras, das fraturas sociais que aquele local tem, porque eles provocam também divisão. Há um interesse nesses grupos que estão presentes, abalando, né, democracias, de olho nos recursos, é sempre assim, isso é uma regra, né? Eles vão nas cisões também. É a velha máxima de Sun Tzu, que agora com a alta tecnologia, dividir para conquistar. Conquistar o quê? Corações e mentes. Também. Né? Então, eu acho que assim, o nosso trabalho agora, já avançamos. Muita gente já se deu conta de que aconteceu aqui uma série de acontecimentos orquestrados. Né? Muita gente já se deu conta que o universo digital ele chegou para ficar. A gente não vai banir a internet, isso é loucura. A gente tem que aprender a usar, começar a pensar o que é um sistema operacional, né? O que é isso? Windows, Linux, tal? Qual a diferença? Isso faz diferença? Isso me torna mais vulnerável, menos vulnerável? Big Tech, algoritmo. Por que eu clico aqui no vídeo da aula da Isabela, ou então da Maria Inês, e aí, para mim, aparece logo depois o vídeo do Brasil Paralelo. E o Paulo, meu amigo, clicou no mesmo vídeo, para ele aparece um outro vídeo. Quando a gente começa a trocar ideias e entender... Não, dá licença, Lúcio. Se você for na minha aula, não sei o quê, não vai aparecer Brasil Paralelo, não. Ô, Isabela, foi só um... Sinto muito. Não, mas ouve só. Estou falando dos algoritmos. Não me comprometa com esse Brasil Paralelo horroroso, não, pelo amor de Deus. Eu não me expressei bem, veja bem. Eu estou falando dos algoritmos. No YouTube isso acontece. Às vezes, quando a gente clica num vídeo que é magnífico, muito bom, logo depois é sugerido um vídeo que não tem a ver. Isso acontece. E não que seja a sua aula especificamente. Eu conheço a sua aula. Entendeu? Consertei? Beleza. Microfone. Não, você foi associar logo ao Brasil Paralelo. Brasil Paralelo, eu queria que esse Brasil Paralelo não existisse. Não, né? Mas não é a sua aula. Ele desconstrói o Brasil. É paralelo mesmo. Pode ser a minha. Não, pode ser um vídeo meu. O nome deles é bem adequado, porque é Brasil Paralelo. Porque eles fazem uma história paralela. Eles recontam a história da maneira mais horripilante, né? Mas eles estão aí nas redes, né? E o que reforçando, eu estou falando da lógica algorítmica, entendeu, Isabela? Isso acontece com todo mundo aí. Você clica num vídeo que é um vídeo com conteúdo muito bom, progressista, de esquerda e tal. Quando você vai ver, logo depois ele te mostra outra coisa. Outro dia mesmo eu estava vendo uma live de um canal que eu acompanho, né? E a propaganda é do atual presidente com um deputado queridinho dele. Mas assim, é pago aquilo. Mas aquilo ali entra dentro de uma receita algorítmica, entendeu? A gente tem que... É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que se livrar disso também. Isso vai dar trabalho. Porque isso não vem do nada. Isso faz parte do que eu não inventei isso não, tá, gente? O conceito, quem trabalha muito, é a advogada do Julian Assange, que eu sigo, já tive a oportunidade, a alegria de estar num congresso que ela estava presente, que ela se apresentou, fiz perguntas para ela, que é a Renata Ávila. A Renata Ávila tem uma ideia de colonialismo digital, ela tem textos maravilhosos explicando isso com uma simplicidade de quem domina mesmo o assunto. Ela é advogada do Assange. Então, essa ideia de uma colonização digital. A internet, quando o campo do comércio, quando o setor privado entra, que é na década de 90 em diante,
a internet ela se torna uma espécie de uma coisa de um Eldorado, um novo Eldorado. Os dados e informações se tornam petróleo, ouro, né? E o domínio desse campo é quase como uma corrida armamentista, para quem são as Big Techs, não? São as Big Techs. A assinatura do StreamYard, por exemplo, né? A gente está usando aqui. Imagina. Veja quando uma pessoa cancela um StreamYard e tal. Veja se você tem um saque do YouTube para falar diretamente com o atendente do Google e tal. A dificuldade que é. Há relatos de muita gente que perde o Gmail e tal. É uma batalha para conseguir falar com eles. Né? Tem mais gente colocando aqui Bill Churran, o autoimulação eficiente contra a autoexploração. Eu concordo. Essa é a ideia que a gente está falando aqui, discutindo também de um sintoma, né, dessa era de alta tecnologia, né, de exposição total e dessa ilusão de conexão total. Essa é a leitura que eu tenho do RAM. Tá? O panóptico digital, para mim, do Bill Churran, ele não está querendo dizer exatamente que todos estão conectados com todos, vindo de tudo. É que um aspecto ilusório de conexão geral e plena nos faz ficar ligados no panóptico digital. E a ilusão ela não é excluída da realidade. Eu repito aqui, isso é um equívoco, né? A ilusão faz parte da realidade. Faz parte do real nós nos iludirmos. Né? Inclusive, gorgianamente falando, lembrando aqui o estudo da palavra como fármaco, né? Muitas vezes, por exemplo, um teatro é muito mais feliz aquele que sabe que está sendo iludido, que se deixa iludir, que aproveita uma encenação teatral plena, sabendo que aquilo ali tem hora marcada, tem personagens, tem histórias que foram criadas, né, e faz daquilo como uma experiência de vivência nova para ela. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer que esse jogo de ilusão e realidade ele é melhor não ser separado, né? Entendido como fazendo parte. Quantas pessoas fizeram parte da ilusão de que essa Lava Jato era um combate contra a corrupção? E essas pessoas estavam fora da realidade? Não, a realidade era essa. Isso foi uma manobra, né? Usando o lawfare, né? Que tinha a função não só de criar isso nas mentes, mas de obrigar, torturando psicologicamente pessoas, que elas elaborassem narrativas que confirmassem algumas coisas. Uns suportavam muito bem, não cediam. Outros, com 10 dias de cadeia, a pessoa já estava inventando qualquer coisa que fosse cobrada dela, né? Tem mais gente escrevendo aqui. Lianto Segredo, são eficientes, fazem uso da liberdade. Isso. A exortação a essa liberdade. Você não é mais coagido. Ela está fazendo uma alusão aqui à sociedade da transparência, que é a sociedade de controle, onde você é exortado a se mostrar. Ou seja, você não é coagido mais. É o que quem vai trabalhar nisso, essa passagem, é o Deleuze, né? A sociedade de controle, nós não somos mais cercados por aquela ideia que o Foucault vai construir das fábricas, dos muros, né? Nós somos cifras e senhas. Os nossos acessos aos espaços são livres. Vê o metrô, as catracas e tal. Nós somos cifras e senhas. Né? E nós somos exortados a falar, a nos mostrar. Nós somos livres. Né? E essa liberdade nos leva justamente ao excesso de produção. Né? Que nós mesmos vamos consumir. Né? Isso aí eu acho que tem um outro aspecto que eu acho... Não sei se o Leandro estava falando disso, mas que esse uso, esse instrumento de manipulação, ele faz você achar que você é livre para pensar da maneira que, na verdade, não é nenhuma liberdade. Você está sendo obrigado a reproduzir aquilo, mas você considera que você está exercendo a sua liberdade de opinar, de dizer, de pensar, de agir. Sim. Mas, na verdade, você está fazendo quase que coercitivamente o que eles estão querendo. Você é exortado a falar, né? Você não é. Você é exortado a falar, e aí eu vou pegar uma figura aqui no que o Lianto está dizendo, me ocorreu, que é essa figura do ato do cancelamento, né? Como que as redes, a internet, ela traz a possibilidade dessa escolha que olha, se não me agrada, se não é o sim,
eu vou agora apontar exatamente isso. Né? Ou seja, se não é a positividade, eu cancelo. Né? Porque a liberdade total nas redes, por exemplo, né? Essa ideia de que não há fronteira, a sociedade da transparência não há uma fronteira, nós somos livres, nós somos exortados a falar, a produzir, a nos mostrar. E quando não é assim, eu posso cancelar. E quando eu posso cancelar, eu também posso criar os famosos acontecimentos, para fechar aqui o ciclo do comentário, que ocorreu com as moças no Ele Não, que são os ataques de merda, né? São os shitstorm, são os enxames, né? Que o Han vai dizer que não tem alma, né? Não tem uma alma como tem um grupo, uma massa de rua, que, aliás, isso remonta lá à psicologia de grupo, lá da época de Freud, de Gustave Le Bon. Para ele não tem. Eu tenho algumas restrições, mas não é de divergência, não, que eu acho que já vai entrar numa discussão que é uma outra coisa que eu não estava, a princípio, nem falando aqui, né? Mas realmente, né? Então, olha só, a gente está falando aqui uma porção de coisas desse novo momento, que é um novo momento, né? 30 e poucos anos é muito novo, em termos de tempo não é nada, né, gente? É uma poeira, entendeu? 30 anos. E é a data, mais ou menos. Só uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que me faltou explicar, que eu acho importante para contribuir para essa troca interdisciplinar, que eu venho tentando construir isso. O meu canal Portal Fio do Tempo tenta fazer isso. Trazer pessoas da arte, trazer pessoas da medicina, trazer pessoas da ciência política, que conhecem geopolítica, trazer pessoas da filosofia, colegas e tal, para a gente trocar, poder ouvir, poder avançar, poder, né, se preparar melhor. Mas tem um dado que eu acho fundamental, que é uma coisa que eu trabalhei bastante em alguns artigos, em alguns vídeos, que eu repito, a internet, no meu ponto de vista, é um erro dizer que há um problema nas plataformas de rede social. Eu não gosto de Facebook porque eu não gosto de Facebook. Eu não vou ter conta de Facebook. Mas, assim, eu não acho que deva, e nem vai acontecer, haver um retrocesso nessa criação. Isso é uma nova tecnologia, como era a escrita. Né? Maria Inês, que estava aqui presente, eu acho, ela conhece bem isso. Havelock. A escrita, quando é inventada, ela é uma nova tecnologia. Ela vai levar o discurso longe. É a fala silenciosa. A internet, ela vai potencializar, instrumentalizar de novo o alcance, intensidade, volume dos discursos. Isso é um novo momento, isso é uma nova tecnologia entrando, né? E por que eu marquei 94 como uma data fundamental para a gente pensar isso? Porque foi a data, foi o ano que ocorreu aquele acontecimento do zapatismo, onde teve uma rede, a Laneta, ainda na nascente da internet, né, na internet de modem discados, para proteção das mulheres que sofriam violência. Isso surgiu. Quem trabalha isso é o Manuel Castells. E foi o ano da campanha do Bill Clinton. Gente, o Bill Clinton, isso está no documentário The Center of the Self. Ele fez uma campanha de reeleição contratando uma empresa chamada Pension, que estabeleceram a seguinte estratégia para ele. Você tem que tratar agora em diante o eleitorado indeciso como consumidor. Olha aí o Eduardo Bernays. Ou seja, ir em medos e desejos, fazer um levantamento prévio do seu público-alvo. A Microsoft já era cliente deles. Eu não tenho dados que comprovem que ela participou dessa campanha, mas não é difícil deduzir que, se ela já existia, era cliente da agência, eles já tinham recursos para armazenamento de dados. E eles instituíram um instrumento de psicometria que eles chamavam de medição de construtos, né, de fenômeno psicológico, eles chamavam de pesquisa de neuropersonalidade, para fazer o levantamento do público que eles iam seduzir com a propaganda. Era essa a palavra. Entendeu? Novamente, é a imagem do que ocorreu aqui em 2018, 24 anos depois, com kit gay, madeira de piroca e tal, e que o Obama já tinha usado em 2008 nas plataformas, inclusive com a participação daquela moça que trabalhou no Privacidade Hackeada, Brittany Kaiser, que foi uma informante da Cambridge Analytica, de que ela já tinha trabalhado. O microfone, Isabela. Esse é o filme que eu vi da Cambridge Analytics. Esse é muito bom. Privacidade Hackeada.
Você termina esse filme e você fala, fudeu. Entendeu? Acabou. Vai fazer o quê agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lutar com isso? Não? Muito complicado. Mas, Lúcio, eu te perguntei, e justamente voltamos ao ponto, o que fazer? Você não me respondeu o que vai fazer. O que é? Tornarmos-nos mais conscientes, mais politizados? Tornarmos menos ingênuos no uso das redes, das plataformas. Mais espertos. Saber melhor, por exemplo, nós estamos aqui no momento, nós estamos, né, na internet, nós estamos usando qual sistema operacional? Eu, por exemplo, piloto um Linux, não é à toa. Não, o Microsoft. Mas eu não uso. Mas tem por que essa escolha, entendeu? Isso ainda não é colocado em questão pelo brasileiro. Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Entendeu? Eu uso um sistema, por exemplo, porque ele é um sistema de código aberto, código-fonte aberto, software livre. Ele tem uma série de recursos que o outro, Microsoft, do Windows, ele não tem, né? Que é considerado um sistema mais vulnerável. Ah, mas o problema é só esse? Claro que não, gente. Ele começa por todo um processo de conscientização, de educação digital também, né? De troca de ideias, de uma construção de uma soberania nesse campo de tecnologia de comunicação, informação. Isso tem que ser construído em nível governamental. Não adianta nada fazer leis, ou como outro dia eu vi alguém falar, se a rede social tiver cadastrado a pessoa por CPF, piorou, a propaganda vai ser pior ainda. Se você não tiver à frente um governo que pense no sentido de uma soberania nacional no campo digital, não adianta nada cadastrar CPF de quem está na plataforma. O problema das plataformas não é o anonimato. Uma polícia bem treinada, ela descobre facilmente, né, quem está por trás de um perfil escondido, com exceção, é claro, de usuários extremamente avançados. Aí a gente está falando de tecnólogos da área da espionagem e tal, que tem como o Edward Snowden ele vai se blindar para entrar em contato com a Laura Poitras, até o princípio, com um Linux Tail de pendrive. Mas esse é um caso, assim, a gente não está falando disso, né? Estamos falando de uma população. O nós aqui não é nós espiões. Exatamente, Leandro está falando aqui, o novo ensino médio, querem jovens empreendedores. Essa palavra empreendedor é um perigo que a gente está dizendo, porque é um incentivo ao solitário, ao vencedor sozinho, ao que não coopera, né? A ideia do empreendedorismo, você pode, né? Você é o melhor. Tem uma disciplina que está sendo dada, marketing digital. Olha aí o problema das big techs. Marketing para quem? Para qual plataforma? Né? Quem está por trás dela? Essa plataforma vive do quê? Do lucro. Se ela vive do lucro, ela vai querer uma nação livre? Para quem ela trabalha? Ela dá lucro para quem? Né? É isso. É isso. Então, Lúcio, tenho aqui algumas considerações. Eu queria só divulgar o seu canal, que é o Portal Fio do Tempo, que traz muitas coisas interessantes, conversas importantes, né? E tá no YouTube, né? Sim, está no YouTube. Tá no Eu vou te chamar um dia lá, vou fazer um caminho inverso. Você vai ser convidada para bater um papo comigo lá. Tá bom. Tá bom? Tá no YouTube desde março de 2021. Para quem não sabe, esse projeto Portal Fio do Tempo, eu vislumbrei ele para tentar furar algumas bolhas. Entendeu? Para levar um pouco do tanto que eu recebi da UFRJ, da própria UERJ, né? Uma universidade que eu tenho laços fortes, inclusive fiz meu pós-doutorado de 2 anos lá, e a UFRJ, toda a minha trajetória, então devolver abertamente, em linguagem tranquila e com profundidade, com referências, com rigor, essas temáticas, inclusive da área da saúde mental, que eu trabalho lá também. E tem a ver com o que a gente está falando também, né? Desse equilíbrio, entende? Então a gente está desenvolvendo esse trabalho lá sem pressa, né? Chamo pessoas de vez em quando para ir lá, de áreas diversas,
da área do jornalismo. Outro dia fizemos uma live lá, eu, Matheus Mendes, um amigo, estuda a guerra híbrida, da área da ciência política, um rapaz brilhante. O José Genuíno estava na live do PT, sabe muito sobre política Brasil. Né? O Leonardo Stoppa, jornalista, estava também. Eu já chamei lá Zé Gustavo, da área da música. Então, a ideia é que lá no portal, né, a gente possa mostrar exatamente o que eu estou pensando dessa interdisciplinaridade, entendeu? Que é um caminho de construção, inclusive trazer essa garotada para um cinturão de canais de esquerda progressistas, com conteúdo forte, bom, que consiga, aos poucos, ir barrando essa turma que vive da falsificação, né, de projetos, que é o que eu chamo essa palavra, falsificação de projetos. Né? É uma ideia equivocada de nação, de Estado, pautado na indiferença total, na intolerância, nesse empreendedorismo que o Lianto está frisando aí, uma coisa totalmente egoísta, né? Que não consegue enxergar que não há felicidade fora de uma comunidade, né? De uma partilha. Eu estou falando das relações sociais, antes de tudo, né? Desenvolvimento tecnológico importante também. Lá no portal a gente chama, de vez em quando, pessoas dessa área. Teve lá recentemente o Davi Venâncio, que é um camarada que é analista de sistemas. Então é isso. Está aí, você perguntou, esse também é um caminho. Né? No momento que eu estou lá fazendo esse trabalho, aberto e gratuito, eu não cobro nada, não cobro cachê de nada, não estou vendendo nada, lá é aberto mesmo. A gente está criando, não é só consciência, está agindo para uma formação, né? É uma ação formativa, entendeu? Que inclui esses questionamentos. Como é que você acessa? Mas o que me desespera um pouco é que tudo bem, a gente no passo formiguinha, no 1 a 1, né? Mas o Brasil é uma imensidão. A possibilidade de manipular por propaganda é uma manipulação de massa, né? Com certeza. Então, como é que isso pode se transformar no sentido, na melhor maneira possível, na melhor condição possível? Não sei, é muito complicado. Formação e educação. Pensar numa estratégia que seja efetiva também, né? E que possa alcançar a massa. É meio complicado, é meio difícil, né? É difícil. Quer dizer, o canal do YouTube é uma possibilidade. É um trabalho. Mas eu vejo o 247 tem feito um trabalho sensacional, né? Muito bons. Sensacional. E tem muito alcance, né? Mas é preciso, eu não sei, é preciso talvez Nós estamos construindo, que alcance mais ainda, né? É um trabalho demorado, assim, por isso que eu uso a imagem do olho do furacão. Tem o Meteoro também, bem lembrado. Tem vários, tem o Anitablian, DCM, tem vários estilos, inclusive, mas que estão lutando num campo de libertação, entendeu? Estão trabalhando nesse sentido. Mas veja só, nesse ponto não é que eu seja pessimista. Eu acho que vai demorar e vai dar trabalho. Não é uma coisa fácil. Como eu falei, dando o exemplo do Eduardo Bernays, isso é um trabalho de 80 anos. Ele criou escolas de propaganda. Né? E tirar das mãos de Big Tech, gente, isso não é uma pouca coisa, não. A gente está agora numa eleição que, primeiro, temos que ter o êxito dela, para depois conseguir implementar uma série de projetos, colocar na prática e tal, que envolve também comunicação, que envolve soberania no campo digital, que envolve o campo da informação, que envolve a área jurídica de proteção de leis e dados também, tem que ficar atento. Né? Os juristas têm que entender disso, né? O legislador tem que entender disso. Como é que ele vai criar contenção, vamos chamar as leis assim, né? Se ele não entende daquele campo corretamente, né? E não proporciona que a população também tenha acesso a esse entendimento. Mas isso não é tudo. Eu acho que passa pela educação também, pela formação. É isso. O Leandro está falando, a direita também está usando. Esse problema, né?
Então tá, é uma construção, realmente. Então, Lúcio, a gente já está. Já são 8h30. A gente ultrapassou muito, mas Passou rápido. não Foi tem bom problema, encontro. não tem problema nenhum. Muito obrigada pela sua presença, pela sua vinda, pelo seu conhecimento nessa área, nesse problema. Mas a gente tem que ter também consciência de que a gente está engatinhando nesse sentido, né? Estamos no olho do furacão, repito. A gente está no olho do furacão, a gente está dentro, né? Não tem distância ainda, exatamente. Mas é isso, vamos enfrentar, tem que tematizar isso, quanto mais, melhor, né? Com certeza, Isabela. Então, muito obrigada, Lúcio, obrigada às pessoas que estavam presentes, obrigada, Inês, Lianto, Júlio, que falou com a gente no início. Então, seguimos no trabalho da conscientização, né? E até lá. Até lá. Beijo. Gratidão.